Testamento, Mateus, o primeiro livro, volta umas páginas, você encontra o livro de Malaquias, porque é o último livro do Antigo Testamento. Malaquias, e o capítulo que nós vamos falar é exatamente o último capítulo de Malaquias e os versículos os últimos. Então vamos falar a última palavra de Deus do Antigo Testamento. Por aí a gente já percebe que há algo muito forte no que Ele quer nos dar. Diz assim a palavra de Deus: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele então converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Senhor Deus, lemos a Tua palavra e eu peço unção e graça para compartilhar aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, aquilo que eu vivo, ó Pai. Eu creio que o Senhor está falando com esta igreja nesses 21 dias do jejum da vitória. Eu creio que o Senhor tem falado isso profundamente no nosso coração. Amém, Jesus. Pode se assentar, você pode dar um glória a Deus aí bem forte. Aleluia! Irmãos, hoje é um dia onde temos algumas coisas que me levaram a pensar nesta palavra. Porque esta palavra, na verdade, ela nasceu, já era algo que estava no meu coração, mas cresceu no decorrer do jejum da vitória. Foi inclusive um dos dias, das lives que nós fizemos, porque o jejum da vitória que encerramos hoje, que estamos encerrando, inclusive vou estar fazendo o encerramento do culto, com o encerramento também do jejum da vitória, para aqueles que estão no jejum, estão até agora, nós estaremos liberando para que, se você parou com refrigerante, continue sem refrigerante, porque aquilo lá não faz bem mesmo. Se tirou o açúcar do café, ou tirou o café, né? Pode voltar para o café faz bem, não tem problema não, só o açúcar que não é muito bom não. Mas enfim, quem falando, tem coisa que ele fala assim: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, misericórdia, mas eu preciso tirar também esses açúcares refrigerantes. Mas irmãos, brincadeira à parte, liberando do jejum da vitória. E temos falado sobre a família, pedindo a bênção de Deus sobre a família. Outro momento que nós teremos daqui a pouco, que é aqui esse momento de agradecimento a Deus por essa conclusão do curso. Temos aqui 5 formandas, 5 hoje profissionais da pedagogia, pedagogas. Temos aqui os familiares, já foi cumprimentado, sejam bem-vindos. Tem alguém do corpo docente ou da faculdade? Não, somente os familiares e amigos. Deus abençoe vocês, é uma honra recebê-los aqui. E também esse é um dos motivos que essa palavra foi crescendo no meu coração, porque são profissionais, pessoas que vão trabalhar com as crianças em diversas áreas, pedagogas. E esse texto é muito forte, porque ele começa dizendo assim que, primeiramente, ele fala que ele vai preparar esse grande dia, que é o grande e terrível dia do Senhor. Então nos fala do dia, do momento final. Eu vejo aqui falando algo sobre a volta de Jesus. Então, eu creio que nós vivemos esses dias. Então essa palavra profética cabe também para as nossas vidas, para o dia de hoje. E qual que seria uma das características deste dia? O dia em que Deus também vai converter. O que significa converter? Mudar a direção. Quando você está indo numa direção e você faz uma conversão à direita ou à esquerda, você está mudando de direção. Então ele diz que ele vai converter o coração dos pais para os filhos. Dá a entender que o coração dos pais estavam em uma outra direção. Não estavam priorizando, não estavam se dedicando, não estavam dando a importância necessária que os pais precisam dar para os seus filhos. Então ele diz que nesses últimos dias o coração dos pais será convertido, vai ser direcionado para os filhos. Mas não é só isso.
mas também o coração dos filhos para os pais. Haverá uma união aqui. E aqui é onde eu quero trabalhar em algumas coisas que Deus revelou aqui no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, entenda, irmãos, como eu disse, que este versículo é o último versículo do Antigo Testamento. Se você tem a Bíblia, normalmente as Bíblias, quando chega neste momento, que encerra o Antigo Testamento, você vai encontrar uma página em branco. Talvez você nunca percebeu isso. Após esse versículo, você vai ver ali que na maioria das Bíblias, não vou dizer que em todas, mas na maioria eles colocam uma página em branco. Depois inicia-se o Novo Testamento, onde começa já a nova aliança em Jesus. Por que esta página em branco? Porque a partir deste momento, dessa última profecia, veio 400 anos de silêncio da parte de Deus. Já parou para pensar nisso? 400 anos que Deus se cala. Então, inicia-se a nova aliança. A última palavra de Deus para entrar nesse tempo de silêncio, por que não dizer um tempo de reflexão, para entrar então a nova aliança. A última palavra de Deus é esta, que Deus iria converter o coração dos pais aos filhos, e o dos filhos aos pais. Irmãos, então tem algo muito importante que a gente precisa aprender e prestar atenção. Sabe o que eu vejo aqui? Deus revelando a visão dele, a visão de Deus para com as famílias, para que elas possam cumprir o propósito que Deus colocou para elas. Há um propósito na família. Há um propósito, estamos fechando os 21 dias orando pela família. Há um propósito para a sua casa. Deus tem um propósito. Mas eu não quero aqui ficar só nesse nível a respeito de família. Pai e filho, ou pais e filhos, nível família de sangue. Podemos trazer esta mesma aplicação, esse mesmo conceito que nós vamos estudar, e eu quero que você já vai pensando dessa forma, seja para a família de sangue, você, sua esposa, o seu esposo, seus filhos, mas também como família aqui, como igreja, porque nós somos irmãos em Cristo Jesus. Então, como igreja, nós somos uma família. Então podemos trazer para o nível família de sangue, mas também uma família espiritual, que é a igreja. E por que não levar esta mesma aplicação para um terceiro nível, que é a sociedade, na sua responsabilidade com as crianças. Aqui entra um pouco a questão que elas estão aqui, pedagogas que estão ali cuidando e ensinando as nossas crianças. O compromisso geral, não só delas, mas da sociedade, deveria ter para com a próxima geração, com as crianças. Aqui, eu já abro também outro parênteses, porque normalmente quando a gente vai falar das crianças, a gente fala isso, a próxima geração, aqueles que vão estar aí no mercado de trabalho, serão aqueles que vão governar o nosso país, essas crianças serão futuros políticos, empresários e assim por diante. Então vão com certeza liderar esse país e o mundo que nós vivemos. Mas, quando eu vejo esse texto, e aqui eu quero mergulhar com você para um outro sentido que Deus trouxe ao meu coração. Quando ele fala converter o coração dos pais para os filhos e dos filhos para os pais, é porque sempre nós carregamos esse tipo de pensamento, que os filhos, sejam as crianças, ou seja, os adolescentes, juniores, ou até mesmo aqueles jovens que estão começando a sua caminhada, há um pensamento errado e que nós precisamos consertar se ainda existir na cabeça de alguém, tipo assim, não, essa meninada não sabe de nada, essa meninada aí, ela só dá trabalho, só sabe reclamar, e a gente às vezes despreza esse pessoal, os filhos. Por isso que ele disse que o coração dos pais estava num caminho diferente, porque muitas vezes os pais carregam esse pensamento.
Menino acha que sabe de tudo, é orgulhoso, ele não quer me ouvir, ele não sabe de nada, sabe? É um pensamento assim. E ele fala da mesma forma dos filhos para os pais, porque os filhos também às vezes carregam um pensamento errado. Esse velho aí não sabe de nada, ele não sabe mexer nem no celular direito, o que ele pensa? E realmente a gente vai ficando para trás mesmo na tecnologia aí, né? Avança tanto, a meninada já nasce com aí ele acha que por já estar numa idade, ele não sabe de nada, não tem nada para aprender dele. Então a gente vemos uma sociedade totalmente contrária ao que Deus nos ensina. Mas uma sociedade onde estão distantes um do outro, as gerações estão distantes, com conflitos. O que nós vemos? Muitas vezes, pais ocupados, pais que não têm tempo para dar atenção, para ouvir, e quando está ali perto dos filhos, acha que aquilo ali é besteira, porque tem outras coisas mais importantes para ouvir do que aquela historinha que o filho fala, ou que o adolescente, um conflito que ele está passando, um problema que ele está passando. Menino, larga de ser criança, seja homem, que está reclamando disso, chorando disso, e não dá o valor necessário que ele precisa da sua atenção. Então nós vemos duas gerações desconectadas. É o que nós vemos na sociedade, é o que nós vemos muitas vezes nas casas. Pais ocupados, filhos desconectados. E o que isso gera? Ausência, um ciclo de ausência. Ausência, às vezes, não só no sentido de uma ausência, de um divórcio, enfim, mas às vezes até de pais que estão ali casados, mas estão ausentes na vida dos filhos. Nós vemos do outro lado da mesma forma, rebeldia da parte dos jovens, da parte dos adolescentes, porque ele já entra naqueles conflitos normais que ele tem, e ainda gera tudo isso que eu estou dizendo, vira perda de identidade e assim por diante. Mas quando eu vejo esta palavra profética vinda de Deus, de Malaquias, e que serve para nós hoje, eu vejo dizendo que Deus vai converter o coração dos pais para os filhos. Eles vão começar a olhar para esta geração, para os jovens, para os adolescentes, para as crianças, com uma visão diferente e dar o valor que eles precisam. E da mesma forma, do outro lado, os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças vão olhar para os mais experientes, vão olhar para os que estão cabelinho branco e vão valorizar o conhecimento que eles têm, valorizar o tempo de estar com eles. O que Deus está dizendo? Uma conexão. Aqui, irmãos, eu já até caminho aqui para o final, onde nós vamos depois voltar para ele, porque eu tenho muita coisa para falar aqui ainda. Mas qual é a igreja? Porque é uma palavra focada em nós, mas serviria para a sociedade, para a família, para tudo mais, que vai cumprir o propósito de Deus. É esta sociedade, ou famílias, ou igreja, que tem as duas gerações trabalhando juntas e não desconectadas. As duas gerações. Eu vivi, né, essa diferença. Não é muitos anos atrás que nós vimos muitas vezes pastores, né, ali falando, não quero saber, jovem só dá trabalho, adolescente só dá trabalho. Não, a gente viu isso. Eu vivi isso, né? Recebi muitas vezes tratamentos assim na minha vida, mas hoje eu entendo, e por isso que nós levantamos esta bandeira da importância, porque é algo de Deus para os dias de hoje, a força do jovem e a experiência dos mais antigos, trabalhando juntos, somente juntos, somente a sua família, viu, jovem que aqui está, filhos que aqui estão, somente você se unindo com seus pais, que você vai alcançar a realização dos teus sonhos. Valorize, ouça os conselhos dele, trabalhe com ele, valorize.
E filhos, valorizem os seus pais, valorizem os seus avós, valorizem os mais experientes. Como eu falei, podemos falar de família, podemos falar de igreja. Aqui como igreja, pensa comigo, quantas pessoas que chegam aqui, quantos visitantes que a pastora Sara vem aqui, cumprimenta, que vem aqui na igreja, assiste um culto, assiste 2 cultos, são pessoas novinhas, são crianças, espiritualmente falando, que se não tiver alguém com uma experiência maior, que já tem uma caminhada com Cristo, se este não for lá e abraçar esse que está chegando, se não tiver essa conexão, eles não vão permanecer, eles não vão dar continuidade na sua caminhada, eles vão morrer espiritualmente. Se nós não cuidarmos das crianças, elas vão morrer emocionalmente, fisicamente e espiritualmente, seja no sentido físico, como eu disse, famílias, etc., mas como igreja. Cada visitante que entra nessa igreja, você que já está aqui há 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 40 anos, você tem a obrigação, o teu coração precisa ser voltado para esses que estão chegando. Precisa abraçar, precisa estar ali pronto para ajudar, para orar com eles, sabe, se importar. Porque esse mesmo ponto que eu falei de pais com filhos, de sociedade com as crianças, serve também para a igreja, com aqueles que estão começando a sua caminhada. Quando que nós vamos cumprir o nosso propósito, para que a igreja esteja cumprindo o seu propósito para a volta de Cristo? A palavra profética, o último versículo do Antigo Testamento falando sobre a volta de Jesus, é quando as 2 gerações trabalharem juntas. Jovens, adolescentes, nós precisamos de vocês. Nós precisamos de vocês, vocês são importantes. Vocês têm um valor incrível para Deus e para nós, crianças. Vocês têm um valor incrível, vocês são preciosos. Não deixe que nada tire isso. Talvez alguma atitude nossa, uma palavra nossa, ou até um olhar talvez te machuque, mas não deixe isso. Nós queremos corrigir isso e queremos expressar aqui que vocês são importantes. Jovens, adolescentes, juniores, crianças, valorize também. Dê tempo para ouvir os mais experientes. Juntos iremos cumprir o propósito. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Sabe, irmãos, esta é a promessa profética desta mensagem. Uma reconciliação de gerações, trabalhando juntas para cumprir um propósito. Nós temos muito, Jesus ensinou isso. Deixai vir a mim os pequeninos, deixai vir as crianças, porque delas é o reino. Aprendam com as crianças. Nós precisamos entender isso, essa reconciliação. Malaquias traz essa palavra profética trazendo isso. O coração dos pais precisa se voltar aos filhos, o coração de uma sociedade precisa voltar para as crianças e cuidar das crianças, proteger as crianças. O coração da igreja, que já é uma igreja madura, que já está batizada, que já está convicta da sua fé, precisa se voltar para os novos convertidos, precisa cuidar daqueles que estão chegando. Por isso temos células, por isso a pastora Sara falou aqui, precisamos de mais gente ajudando. Por isso nós temos tantos departamentos na igreja. O único objetivo, cuidar dessas vidas, cuidá-las. A reconciliação familiar é um sinal de avivamento para a volta de Jesus. A união dessas gerações é um sinal da volta de Cristo. E é o que nós aqui nesta igreja pregamos. É o que nós valorizamos. Eu sempre digo, crianças, jovens que aqui estão, é prioridade para nós. Porque não é a próxima geração. Juntos nós vamos fazer diferença agora. Não é só amanhã que vai acontecer, juntos hoje. Nós precisamos um dos outros. Então, irmãos, nós vemos aqui a revelação profética, a união. Mas ele traz também
o risco de quando não se cumpre isso. Ele diz assim: ferirá com maldição a terra. Quando não há este cuidado, quando há o abandono, seja psicológico, emocional ou físico, da geração que chega, vem maldição. Pessoas, elas crescem debaixo de uma maldição. E é o que nós vemos, uma sociedade hoje adulta, mas enferma, porque cresceu debaixo desse abandono, sem o cuidado, sem o amor que precisava ser dado, sem ter isto. Então o risco do abandono, ele diz, ferirá com maldição. Quantos lares acabam desintegrando, a sociedade está cada vez mais doente, é violência, vazio espiritual. Nós vemos as pessoas na sociedade cada vez mais vazias, cada vez mais doentes emocionalmente. Por quê? Por causa deste abandono. Gerações em direções opostas trazem isso. Mas o chamado de Deus hoje, e aqui teríamos mais coisas, mas eu já vou encerrar. Vamos ter muito para falar sobre isso. Aqui eu termino dizendo: o chamado de Deus, nos últimos dias, haverá essa conversão, haverá essa mudança de direção dos corações, que comece, se ainda não existiu na sua casa, ou aqui em alguns lugares dessa igreja, e vamos profetizar também aqui com os representantes, da educação, pedagogas que aqui estão, que vocês sejam esse instrumento também, para que esta sociedade seja curada. Coração de uma geração se ligando, se importando, amando a geração que vem. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Que esta igreja, quem te se importe com isso, quem te coloque isso como prioridade nas nossas vidas, em nome de Jesus. Feche teus olhos um pouco. Queria que você pensasse sobre isso. Nas 3 esferas. Pense primeiramente na sua casa. Pense primeiramente, você, filho, como que está o teu relacionamento com seus pais? Você tem se importado? Você tem dado atenção para os seus pais? Você tem honrado os seus pais? Você tem, obedecido a palavra deles? Tem tido confissões de amor, declarações de amor pelos seus pais? Ah, mas o meu pai, minha mãe, eles erraram tão grande comigo. A aliança de uma família é uma aliança incondicional. Você está ali e acabou. Não importa o que eles erraram, o que eles falharam. Você deve amá-los, deve respeitá-los. Talvez você não precise concordar com tudo que eles fizeram, atitudes, claro, são homens, são falhos, mas este amor e esta honra, ela é incondicional. Você tem feito isso? Você tem dito para os seus pais, para os seus avós, que você o ama, que eles são importantes para você? Não é só os pais que às vezes não dão tempo para ouvir os filhos. Tem muitos filhos que não têm dado tempo para ouvir os seus pais. Você tem dado tempo para ouvir seu pai? Mesmo que talvez seu pai já está naquela fase que já está repetindo as coisas. Mas eu lembro uma vez, o pastor Joel, ele sempre visitava a irmã dele, que foi como mãe para ele. E no finalzinho da vida, ela estava já esquecida de tudo, não sabia mais nem quem eram os filhos, não sabia mais nada, nem quem morava lá perto. Ela esqueceu tudo, perdeu a memória, o Alzheimer completo ali. Aí o pastor Joel um dia falou assim: não sei se eu vou, se eu não vou lá visitar, porque ela nem me conhece mais. Aí nós chegamos à conclusão: mas o senhor não vai porque ela lembra do senhor, o senhor vai porque o senhor lembra dela. É importante para o próprio filho estar perto, mesmo que talvez os pais nem lembram, mas você está ali pertinho, você está ali ouvindo. Isso atrai bênçãos. Da mesma forma os pais para com os filhos.
Senhor Deus, faz isso. Nossa família, pensamos e oramos também pela sociedade, ó Deus, começando aqui em Divinópolis, e estendemos ao nosso país, ao Brasil. Pai, aonde há tanto desprezo para com as crianças, há tanta violência para com as crianças, coisas terríveis acontecem muitas vezes com aquelas que não têm condições nenhuma de se defender, são tão frágeis. Pai querido, sara nossa terra, cura essas feridas. Prepara, Senhor, cada vez mais profissionais como aqui estão hoje, pedagogas, pessoas que vão fazer isso com excelência, com amor, e principalmente levando palavras que são palavras de Deus. E por último, Deus, como igreja, Pai, quantas vezes, Senhor, nós desprezamos, nós perdemos a oportunidade, pessoas chegam aqui na igreja com sede da Tua presença, carentes de uma palavra, de um abraço, uma palavra de incentivo, e nós não prestamos atenção, focados apenas em nós mesmos, não damos atenção para aqueles que estão chegando. Mas em nome de Jesus, desperta essa igreja para amar aqueles que estão vindo, as crianças espirituais que estão chegando. Que essa igreja ame, se importe e ajude no crescimento delas. É o que eu oro, Pai, e abençoo as famílias nesses 3 níveis: família de sangue, família de sociedade e família como igreja. Que nós possamos agir diferente. Que esta mudança comece em nós, comece na minha vida, comece em nós, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Quem crê nisso e vai praticar essa palavra, dá um glória a Deus bem forte. Aplauda Jesus, porque Ele é maravilhoso.